diariamente. E só a Tua palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Convido você que está do outro lado para poder adorar o Senhor, dizendo a Ele que Ele é exaltado na terra e no céu. Adora o Senhor com todos nós aqui nessa noite. Hino 144, vamos adorar o Senhor, pedindo ao Senhor segurança que Ele tem nos dado nesses dias. Que segurança tem em Jesus, pois nele vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Momentos difíceis, a palavra nos diz que temos a esperança que é Jesus. Vamos adorar o Senhor, aquele que é a nossa esperança, o Senhor Jesus. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou, ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Tua misericórdia vem no amanhecer, para encontrar aquele que se rendeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Minha esperança, minha esperança, minha esperança. A paz do Senhor, irmãos. Hoje à noite a nossa meditação, um texto bem conhecido, João 3,16. Acho que podemos falar de cor. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Há 51 anos, quando o homem pisou na Lua, o presidente norte-americano disse: este foi o fato mais importante na história da humanidade. E nos dias seguintes, Billy Graham, o evangelista, Dr. Billy Graham,
enviou uma carta para o presidente norte-americano dizendo: não, esse foi o segundo evento mais importante na história da humanidade. Porque o primeiro foi a vinda de Jesus. Ele veio, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Meus irmãos, eu sempre me lembro dessa história porque eu começo a olhar ao nosso derredor nos dias de hoje e nós estamos enfrentando muitas mudanças que vão afetar a nossa vida daqui para frente, vai afetar a nossa geração, vai afetar a história da humanidade. Nós estamos em dias que o mundo praticamente parou, né? O céu está brilhando mais, as águas dos rios estão mais limpas. Eu li que os cientistas que fazem medições nos movimentos da Terra perceberam que até houve uma alteração na variação, houve uma variação no movimento terrestre pela diminuição dos maquinários, das ferramentas humanas. Mudou a economia não é mais a mesma, não será mais a mesma, vai afetar os países mais pobres, dentro dos países mais pobres vai afetar as pessoas com menor renda, vai afetar o nosso modo de nos relacionarmos. Algumas famílias estão redescobrindo o relacionamento e isso é até positivo. Serão dias difíceis. Enquanto eu pensava nessas coisas, eu me lembrei desse texto de João 3,16, que eu queria ler para os irmãos a partir da tradução A Mensagem. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Meus irmãos, é a conclusão que nós chegamos olhando esse texto e olhando a nossa história, é que Deus não mudou. O Deus vivo, o único Deus, ele não mudou. E isso é o que interessa na nossa sorte, na nossa vida. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que os salmistas tanto louvam, o Deus que não somente é criador dos céus e da terra, mas ele é o mantenedor. Ele é que cuida, ele é que guarda, ele é o provedor da vida humana. Pode ter muita coisa mudada. O próprio pecado mudou a nossa relação com Deus. A nossa história está afetada e modificada por causa do pecado. Mas Deus continua sendo Deus. Ele está ali governando, cuidando e agindo e ativo na nossa história. Há um tempo eu assisti um documentário de um rio temporário na África. Esse rio que tem um imenso manancial, ele tem água apenas por 6 meses e nos 6 meses de seca a água vai diminuindo até que ela termina por completo. E nesse filme eles filmaram durante o percurso de um ano todo, mostrando todo o desenvolvimento da vida e mostrando o rio secando e os animais ali buscando as últimas águas para a sua sede e, é claro, os predadores também se aproveitando. Mas eu me lembro direitinho que no último dia da seca, eles filmaram o último momento da água que tinha aquela pequena poça que no outro dia ela não estaria mais ali. E na manhã do outro dia, quando as filmagens começaram, havia um sinal. A chuva estava chegando e o rio começando todo de novo. Novamente, tudo estava no seu lugar por causa do cuidado de Deus. O Deus que não mudou é o Deus que é o soberano, é o Deus que faz promessas e cumpre essas promessas. E ele prometeu não mais destruir a terra.
Ele prometeu que haverá plantação e colheita, dia e noite, sol e lua, até que Jesus volte. Tudo está nas mãos dele e nós podemos confiar nele. Ele tem um plano e ele age poderosamente na nossa história, embora isso não é visível. Para ver isso, precisamos estar nos relacionando com ele. Abacuque diz que toda a terra há de se encher da glória de Deus. E Isaías diz que toda a terra verá essa glória em toda a terra. Aleluia. Nós, com a graça de Deus, louvamos a Deus, porque no meio dessa confusão que enfrentamos, nós estamos seguros de que Ele permanece o mesmo. Quando a gente lê lá na Bíblia que Josué orou e o sol parou, algumas pessoas tendem a querer duvidar disso. Pois nos dias de hoje, Deus parou um planeta por meio de um ser microscópico. Meus irmãos, Deus está no controle, isso nunca mudou. Nada do que estamos vendo está acontecendo sem o cuidado e a ação de Deus. É um momento de ira dele para com o ímpio, é um momento dele de disciplina para a sua igreja, mas é ele quem está no controle do muito pequeno e do muito grande. O mundo todo aterrorizado, mas Deus está no controle, aplicando juízo. O juízo de Deus está acontecendo e é um juízo que vem com misericórdia, porque Ele está trazendo a oportunidade para o homem se converter, se arrepender dos seus caminhos e ser liberto e ser transformado pelo poder do Evangelho. Deus não precisa, meus irmãos, que ninguém o defenda. Deus não precisa que haja passeatas e protestos em seu favor. Ele está no controle e Ele tem tudo nas suas mãos, inclusive o ímpio. Mas são dias também de disciplina. Deus está convidando, disciplinando a sua igreja para que ela converta o seu coração, para que ela não seja um adorador de boca para fora, para que ela busque o Senhor e adore o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos ter que tirar das nossas vidas a adoração exterior. Nós vamos ter que tirar da nossa vida o não comprometimento, a não prioridade. Pelo contrário, Deus precisa se tornar a prioridade na nossa vida. Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra quando transbordaram o cálice da ira de Deus. Deus trouxe juízo sobre Jericó, Deus trouxe juízo sobre os filisteus. A Bíblia narra, enfim, uma grande quantidade de vezes que Deus trouxe juízo sobre o homem ímpio. E ao mesmo tempo, a Bíblia também mostra Deus disciplinando a sua igreja, corrigindo a sua igreja e tratando a sua igreja. Tanto Israel como a igreja. Jerusalém, a igreja estava lá, não queria sair de lá, não queria cumprir o propósito de Deus. Deus foi lá e fez o contrário do que fez conosco. Ele tirou as pessoas de suas casas. Houve uma perseguição. E eles então saíram pregando o Evangelho. No livro de Apocalipse, capítulo 3, 2 e 3. A carta às igrejas. O apóstolo João narra e descreve a palavra de Jesus para sua igreja, disciplinando, corrigindo e instruindo a igreja para seguir nos caminhos de Deus. Então, Deus é um Deus que não muda. Ele agiu e age na história humana. Não é diferente agora. Se Ele está nos mandando para casa, nós precisamos estar atentos, antes de qualquer outra coisa, em fazer a vontade dEle. Não acredito quando disserem para você que 2020 está perdido, porque ninguém sabe disso. Nós não conhecemos um dia além da nossa existência. Não acredito quando prometerem uma prosperidade material para o Brasil, para o mundo, depois que isso passar. Não acredite.
nós estamos falando de hoje. Hoje, nós precisamos converter o nosso coração a Deus, e isso é o que importa. Deus não mudou, e também não mudou o seu amor pelo homem, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira. A intensidade do amor de Deus fez com que Ele enviasse seu Filho para morrer no nosso lugar. O amor de Deus nos trouxe a oportunidade do perdão, da restauração, da transformação. Deus te ama tanto como se só houvesse você para Ele amar, já dizia Agostinho. Então hoje é dia de você clamar a Deus. Antes de você clamar, não é um clamor político que você precisa fazer, nem um clamor com interesses materiais. É um clamor pela misericórdia de Deus, é um clamor pela sua alma, pelas nossas almas, pela vida da igreja. Deus não está querendo um clamor de reis e poderosos, mas Ele quer um clamor de pecadores e miseráveis. Somos culpados, somos pecadores, somos imerecedores da sua graça e bondade, mas a estamos buscando. Eu pequei. Essa é a frase menos falada na Bíblia e é a frase mais necessária na minha vida e na sua vida hoje. O que nós sabemos é que Deus é amor, mas Ele também é santo e Ele é justiça. E essa justiça e essa santidade requer com que o pecador seja punido e tirado da presença dEle. Mas por causa de Jesus Cristo, Ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. O plano de salvação também não mudou, continua a mesma coisa. É somente por meio de Jesus Cristo. Não somos salvos por sermos cultuadores ou frequentadores de um culto ou religiosos. Nós precisamos nos tornar discípulos, precisamos de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Entre receber a ira de Deus e a disciplina, eu espero que você fique com essa última. Ninguém precisa ser condenado, é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Jesus te oferece a vida eterna, é a fé nele. E é uma vida plena e eterna, porque você vai viver na presença de Deus. Eu tive um pastor Fernando de Sá Nogueiro, eu ouvi essa frase dele, não sei se é dele, deve ser. Ele disse o seguinte: somos uma família, mas não uma família qualquer. Somos a família de Deus, mas não um Deus qualquer. Somos a família do Deus vivo. Jesus nos fez filhos de Deus. Nós somos geração de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É a fé em Jesus, é o Evangelho que muda e transforma de dentro para fora. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele ressuscitou e Ele vai voltar para nos trazer, para nos levar para que estejamos para sempre com Ele. Estamos ansiosos que Jesus volte, mais do que desejamos a cura desse vírus. Que seja isso verdade nas nossas vidas. Desde quando Jesus morreu até hoje, todas as catástrofes, todos os males, todas as guerras, têm sido avisos de Deus para mim e para você, para a nossa conversão, para o nosso arrependimento. Você precisa voltar-se para Jesus. Você precisa agora administrar o seu tempo. Prioridade para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus dentro da sua casa. Sua resposta a Deus é a sua gratidão, a sua fé, a sua adoração, o seu serviço, cumprindo a missão que Ele deixou para nós, que Ele deixou para mim e para você, que também não mudou. Que Deus abençoe. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, agora reunida em lares, cada um no seu lar. Visita cada um, conforta cada um, nos dá vitória, Deus, nesses dias de dor, de angústia, de luta. E, ó Deus, enquanto isso, que nós também possamos nos quebrantar diante do Senhor, nos arrepender, clamar pelo Senhor, clamar pelo livramento do Senhor, pedir ao Senhor, ó Deus, por graça, que nós estejamos
andando diante do Senhor com o coração transformado pelo Senhor. Chega de adoração exterior. Chega de adoração só quando tivermos tempo. Que o Senhor seja prioridade na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.